partir do versículo 25. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 25. Amém? Amém. Essa semana eu não pude estar aqui com os irmãos na quarta-feira, tive lá um acidente doméstico, caiu um produto químico no meu olho e estava sem condição de conseguir ler, com a vista muito irritada, muito vermelha, difícil, até perigoso de dirigir, né, de ir para cá. Na quinta-feira eu estive aqui para resolver algumas coisas da caixa de som, já estava um pouco melhor, graças a Deus, né, mas por isso que nós não estivemos aqui com os irmãos na quarta-feira, mas sei que foi uma bênção, tivemos visitantes, então glória a Deus por isso, né, que a igreja ela tem que caminhar sem o pastor, né, então o pastor tem que ser desnecessário, né, nesses momentos mesmo, assim, não pode ser desnecessário no sentido de a igreja não depender exclusivamente do pastor, né? Precisa caminhar. O pastor está aqui, vai apoiar sempre, vai sempre que puder, vai estar aqui, mas esses momentos podem acontecer e é importante que os irmãos e as irmãs possam, né, segurar as cordas aí e avançar. Eu louvo a Deus e glorifico muito a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, por todo o apoio, todas as orações, todo o carinho que eu tenho recebido e recebo dos irmãos e das irmãs aqui. Amém? Diz assim o Evangelho: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então me perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Declarou-lhe Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, para que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer desci do céu? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair.
e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Amém. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós nos alegramos no Senhor, por nessa noite nós termos esse privilégio maravilhoso de adorarmos o Teu nome, prestarmos esse culto de louvor, de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor, entregar ao Senhor as nossas orações, nosso louvor, através da música, através, ó Deus, das orações feitas aqui nesse lugar. E agora também, ó Deus, temos a oportunidade de lermos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz através dela e poder, ó Deus, compartilhar aquilo que o Senhor tem trazido ao meu coração nessa hora, nessa noite, para dividir com a igreja do Senhor, nos preparando para esse momento especial da nossa fé, quando reafirmamos, ó Deus, a nossa adoração ao Senhor e anunciamos ao mundo a morte e a ressurreição de Jesus através da ceia do Senhor. Obrigado por esse memorial. Prepara os nossos corações, dá-nos entendimento da palavra, para que, ó Deus, essa noite seja ainda mais especial na vida de cada um de nós, uma experiência nova de culto, de louvor, de adoração, que nos marca, Deus, profundamente e nos aproxime ainda mais do Senhor. Ouve, ó Deus, a nossa oração, que fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém? Amém. Jesus, ele tinha acabado, no mesmo Evangelho de João, vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, se puder. Capítulo 6, ele vai começar, esse capítulo que nós lemos, João vai estar narrando a primeira multiplicação dos pães. Jesus tinha saído com os seus discípulos, estava num lugar, num campo aberto, fora da cidade, e havia ali uma grande multidão, e Jesus olha para aquelas pessoas, se compadece delas e fala com os discípulos, para que eles pudessem dar um jeito de arrumar comida para aquele pessoal, para aquele povo todo. Diz a Bíblia, o Evangelho de João deixa claro que Jesus fez isso só para provar os discípulos, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Jesus não depende, das nossas ações. Jesus não depende exclusivamente daquilo que a gente vai fazer. Ele quer nos usar, quer que nós sejamos parceiros dele. Mas a gente não deve se engrandecer achando que a gente é muita coisa, porque Jesus, ele pode levantar pessoas para proclamar o nome dele das pedras. Ele diz isso. Se vocês se calarem, as pedras clamarão. E as pedras estão clamando. Não sei se vocês estão observando, mas as pedras estão clamando por aí e estão falando de Jesus, enquanto em muitos lugares a igreja está de boca fechada, está falando muitas coisas que não tem nada a ver com Jesus. Mas Jesus estava ali com os seus discípulos, tinha acabado de multiplicar os pães, tinha sido um feito maravilhoso, os pães, os peixes. A multidão toda ficou satisfeita, sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Jesus, então, volta para um lugar à parte para ficar orando. Os discípulos entram no barco, atravessam para um outro lugar, porque Jesus havia mandado que eles fossem na frente. Jesus depois, então, vai ao encontro deles andando sobre as águas. E agora nós estamos aqui no versículo 25, quando é o dia seguinte, quando os discípulos e Jesus já estavam do outro lado
do mar de Tiberíades, né, do lago de Genezaré. Jesus já estava lá do outro lado. E a multidão que tinha ficado da outra margem, quando amanheceu o dia e percebeu que Jesus não estava ali, eles deram um jeito de correr atrás e ir atrás de Jesus. E aí, quando encontraram Jesus do outro lado, é o versículo que nós lemos, eles dizem assim: mestre, quando chegaste aqui? E aí Jesus já de pronto, né, já dá na canela deles. Olha assim, ó, vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais milagrosos, mas porque vocês comeram pão. Vocês não estão, né, vindo aqui atrás de mim para entender mais sobre aquilo que eu fiz lá do outro lado, sobre a ação de Deus, porque o Evangelho de João, ele vai usar a expressão sinal para falar sobre milagre. E o sinal, né, todas as ações de Jesus segundo João, são ações que não têm um fim em si mesmo, mas são ações que apontam para Deus. É um sinal por causa disso, porque deseja mostrar, deseja revelar a face de Deus, a ação de Deus. Mas aquelas pessoas estavam indo atrás de Jesus por causa da comida, né, das coisas materiais. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu leio esse texto, a primeira coisa que fica clara na minha cabeça é quanta semelhança existe nos nossos dias em relação a esse povo lá dos dias de Jesus. Quantas pessoas hoje estão indo para as igrejas? Quantas pessoas estão indo atrás de Jesus por conta das coisas que Jesus pode dar para elas? É a mentalidade que elas têm. Elas vão em busca de Jesus por causa de um casamento, elas vão em busca de Jesus por causa de um emprego melhor, elas vão em busca de Jesus por causa de um carro, elas vão em busca de Jesus por causa de dinheiro, elas vão em busca de Jesus por causa de uma cura. Elas vão correndo atrás de Jesus por causa das coisas que Jesus tem poder realmente para realizar, mas que não é o objetivo da sua vinda a este mundo. Jesus veio ao mundo, e o texto diz isso, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Vida eterna significa ter um relacionamento com Deus. E um dos determinados textos da Bíblia, a Bíblia diz assim: porque a vida eterna, o próprio Jesus falando, consiste que conheçam a Ti, meu Deus, como Pai. Essa é a vida eterna. Conhecer a Deus como Pai, ou seja, se reconciliar com Deus, retomar a amizade com Deus. É a parábola do filho pródigo, né, que ilustra a condição humana. Nós somos o filho mais novo que se desgarra e vai pelo mundo. Nós somos a humanidade. Tá? Não só nós aqui, a igreja, nós um dia fomos como aquele filho pródigo, e tomara que você não seja nesse momento e nem seja no futuro. Mas nós, antes de termos um encontro com Jesus, nós éramos como aquele filho pródigo. Por causa do pecado, nós estávamos o que? Separados de Deus. Não é isso que Romanos diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, e a morte eterna. Mas Jesus veio para nos dar vida eterna. Nós somos o filho pródigo que se desgarra. E o pai da parábola contada por Jesus é o próprio Deus, que fica esperando ansiosamente que cada um dos seus filhos e filhas que estão pelo mundo, perdidos,
O pior pecador que você possa pensar, ou a pior pecadora, é alvo do amor de Deus. É alguém que Deus quer salvar, é alguém que Deus quer resgatar, é alguém que Deus quer acolher e quer abraçar como filho e filha. Então nós estávamos separados de Deus. E Deus é esse pai que fica esperando todos os dias à tarde, olhando, vendo se o filho vai voltar, como era lá no Éden, né? Quando havia comunhão plena entre o primeiro casal, Adão e Eva, e o Senhor, na viração do dia, no final da tarde, ia ao Éden, ia ao jardim, o que? Para encontrar-se com eles, ter comunhão com eles. Mas o pecado, a desobediência deles, atingiu a todos nós, e nós viemos marcados, né, pelo pecado, e por isso nós estávamos destituídos e separados da graça de Deus. Mas quando nós entendemos quem é Jesus e a obra que Ele veio fazer, nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus. E aí, vida eterna é a vida que não é a vida gerada por vontade humana. Não é a vida biológica que o homem, né, ao se encontrar com uma mulher e terem relações, tem a capacidade de conceber um filho, uma filha. Mas a vida eterna é uma vida criada única e exclusivamente por Deus. E Deus quer dar a você que está nos assistindo e quer através de nós, que nós levemos essa mensagem e quer que nós sejamos gratos a Ele e dediquemos as nossas vidas com fervor, com todo o empenho, com toda a alegria, com todas as nossas forças para adorá-lo, para valorizar aquilo que Ele fez por nós, a vida que Ele gerou em nós, através de Jesus Cristo, seu Filho. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu acho que só a Alcione ouviu. Porque isso era para você estar dando glória a Deus aí. Não é só para estar pensando, mas é para glorificar a Deus, para ter alegria no coração, encher a boca de vocês de júbilo, de alegria, porque Deus quis que eu e você pudéssemos estar de volta na comunhão plena com Ele. E é esse o único motivo que nos leva a vir aqui e na nossa casa, todos os dias da nossa vida, fazermos as nossas orações, lermos a palavra de Deus, testemunharmos da palavra de Deus, por causa disso. Não é por causa das coisas que o Senhor pode nos dar, não é por causa das coisas que o Senhor pode fazer, mas é por causa daquilo que Ele já fez e continua fazendo, através de Jesus Cristo, seu Filho, na nossa vida e na vida de cada um de nós. Esse é o único motivo. Esses homens, essas mulheres, esse povo aqui, tinha ido atrás de Jesus por causa dos bens materiais. E Jesus diz para eles assim, ó, vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram pão. Não trabalhem pela comida que se estraga, porque o pão, ele vai estragar, a comida vai estragar, o carro vai quebrar, a casa vai ficar velha, a roupa vai rasgar, o dinheiro vai acabar, a nossa saúde em algum momento pode faltar. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu. Jesus curou tanta gente, mas todas essas pessoas morreram fisicamente. Mas elas receberam, além da cura física, a cura espiritual. E desfrutam da glória eterna do Pai.
que ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Jesus diz que aquele que vem a Ele não lança fora, e ninguém pode tomar das suas mãos. Estamos protegidos, estamos guardados pelo Senhor. Mas essas pessoas estavam indo atrás de Jesus por causa das coisas que perecem. E aí Jesus diz assim: mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. E aí eles falam assim: mas o que a gente precisa fazer para realizar as obras que Deus requer? O que a gente tem que fazer? Porque é a lógica, né, do ser humano, que ele, para ter alguma coisa, ele precisa ser merecedor. Essa é a lógica que a gente trabalha com os nossos filhos, essa é a lógica que a gente trabalha nas nossas relações. Ah, eu não vou ajudar nada, sou bobo, né? Vou me pedindo dinheiro, vou dar dinheiro para tomar cachaça, vou, né, ajudar aqui. Vai trabalhar, vai fazer por merecer. Não é assim que a gente faz? Muitas vezes. E Jesus está dizendo: ó, a única obra que vocês têm que fazer é crer. Crer em Deus. Né? Está aí, ó. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. É crer em Jesus. Entender que não tem nada que eu e você possamos fazer que vai dar conta do nosso pecado. E essa era a grande questão dos judeus. Essa é a grande questão de muita gente que crê que as suas obras salvam. Ainda nesses dias, e muitas doutrinas que a gente tem, especialmente aqui no nosso país, tem pessoas que acham que são as suas obras que vão torná-las melhores e dignas de serem acolhidas pelo Senhor. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente faz não passa de ser trapo de imundícia. Não tem nada de bom na gente, assim, que, né, não é o branco dos nossos olhos, não é a nossa inteligência, não são os títulos, não são os diplomas, não é o dinheiro, mas é única e exclusivamente a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, o nosso Senhor, que pode nos salvar e pode perdoar os nossos pecados. Só Jesus Cristo salva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Só Jesus Cristo salva. Esta é a única obra que nós temos que fazer: crer de todo o nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz, pagando pelos nossos pecados, nos tornando justos diante de Deus, nos dando uma nova vida, nos regenerando, para que nós possamos viver um processo de santificação ao longo de toda a nossa vida, para que um dia nós possamos gozar da vida eterna. Quando seremos glorificados, receberemos um corpo glorificado, um corpo que não vai estar mais sujeito ao pecado, um corpo que não vai estar mais sujeito à morte, um corpo que não vai estar mais sujeito às vaidades desse mundo, às tentações. E essa é a obra que o Senhor quer realizar na nossa vida, e que começa aqui. A vida eterna começa aqui, porque a vida eterna é um outro jeito de viver na presença de Deus,
segundo a vontade de Deus, segundo o conselho de Deus, segundo aquilo que nos diz a Escritura que nós devemos ser e viver e fazer aqui neste mundo, aqui neste lugar. E aí, essas pessoas, versículo de número 30, então perguntam para Jesus: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: este lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus podia ficar com raiva, né? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Jesus lá em Caná tinha transformado a água em vinho. Jesus já tinha curado paralíticos. Jesus já tinha se encontrado com a mulher samaritana. Jesus já tinha se encontrado com Nicodemos. Jesus já tinha feito um monte de coisa até aqui, nesse pequeno trecho do Evangelho. E eles estão perguntando: o que você vai fazer para que a gente creia em ti? Essa também é a lógica da igreja de hoje. Essa semana eu estava vendo uma ilustração, assistindo um pequeno vídeo que contava uma ilustração, né, que fala sobre os moinhos e os ventiladores. Tanto o moinho quanto o ventilador, eles fazem vento. Só que o moinho, ele faz o vento a partir da força motriz. Ou seja, precisa que o vento sopre para que as pás do moinho rodem, produzam energia e faça vento. O ventilador, ele tem a força motora, ele gasta energia, ele consome energia, ele faz vento, e a gente diz até a quantidade de vento que a gente quer. Se é pouco vento, o Rogério, que gosta muito de vento, né? Gosta muito do ventilador, amigo do ventilador, para não dizer o contrário, né? Ele prefere assim, paradinho, né, Rogério? Mas, né, a Paula, eu, Dona Janice, a Fernanda, a gente gosta dele ventando, né? Gosta dele batendo para um lado e para o outro, né? Mas ele, para funcionar, depende de estar ligado na corrente elétrica, depende de um motor funcionando para dar energia. E tem muita igreja que é igual ao ventilador, né? Que sopra o vento, mas é um vento artificial. É um vento que é preparado pela música, pela intensidade da luz, né, pelas palavras e o tom das palavras que são ditas, que vão lá e mexem no coração, arrepia a espinha das pessoas que estão ali, né, os milagres que acontecem em todo culto tem que ter milagre. E aí o ventilador tem que estar sempre funcionando. Mas é um vento artificial, que não produz vida, que não transforma a vida, o caráter das pessoas, toca apenas nas suas emoções, e as nossas emoções, elas nos traem, elas são passageiras. Enquanto nós devemos pedir que o vento de Deus sopre em nós que somos moinho, para que nós possamos fazer vento que abençoe e transforme as nossas vidas e a vida das pessoas. E esses caras aqui, eles estavam querendo o quê? Milagre. Eles estavam querendo que o ventilador de Jesus funcionasse mais uma vez. Não bastou aquilo que Jesus já tinha feito. Não bastou os pães que eles tinham comido. Eles viram aquilo que Jesus fez. Eles viram Jesus orar. Eles viram Jesus da graça. Eles viram Jesus partir os pães. Mas eles cinicamente perguntam para Jesus o que Jesus ia fazer.
para que eles pudessem crer nele. Queriam mais coisas para encher o seu estômago, a sua vaidade, preencher os seus vazios, indo aos cultos, né? Como muitas pessoas vão, em busca de preencher os seus vazios com aquilo que não preenche, com aquilo que não é Deus, porque é só uma experiência nossa profunda com o Senhor que é capaz de transformar a minha e a sua vida, transformar o meu e o seu coração. É só quando o sopro de Deus vem e balança a nossa vida, sacode a poeira do pecado, limpa-nos e purifica-nos e transforma-nos e nos aproxima mais do Senhor. E aí eles vêm com um papinho de que nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, né? Ele lhes deu a comer o pão, se referindo a Moisés. E aí Jesus vai e declara no 32, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Aí eles falam, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus diz para eles mais uma vez, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus para fazer não a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida, Jesus está dizendo. E Jesus, quando usa essa expressão eu sou, ele está usando a mesma expressão que Moisés, quando Moisés perguntou para Deus lá no deserto, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito, e Moisés pergunta para Deus, quando eu chegar lá e falar com o faraó, e eles perguntarem quem foi que me enviou, o que eu vou dizer para eles? E Deus diz a ele assim, diga-lhes, eu sou o os enviou. Jesus aqui, ele está reafirmando a divindade dele. Ele está dizendo, aquilo que nós cremos, que é a nossa teologia, que Jesus é Deus. Eu sou o pão da vida. Sou eu que alimento a sua alma. Sou eu que alimento a sua existência. Sou eu que mato a sua sede. Sou eu que mato a sua fome. Não são as coisas desse mundo que vão conseguir fazer com que você se sinta plenamente saciado ou saciada. Não são as coisas desse mundo, quanto que você tem de dinheiro na conta, o luxo, dos aparelhos que você tem na sua casa, as roupas de marca que você tem, os tênis da moda. Não são essas coisas que vão fazer você ter paz com Deus. Porque quando essas coisas começarem a estragar e acabar, ou você sentir fome de comida, você vai desesperar. Ainda que você esteja entupido dessas coisas,
e que esteja, né, com a despensa cheia, né, com a conta bancária recheada, né, com um limite infinito de crédito, né, com todos os bens desse mundo. Mas tem uma coisa dentro de você que dinheiro no mundo é capaz de preencher, que é esse vazio existencial da presença de Deus. Só Deus pode salvar e curar a nossa alma caída. Só Deus pode nos restaurar. Não tem nada que a gente possa fazer para que isso aconteça. E só Jesus Cristo pode trazer vida, e vida em abundância para mim e para você. Só Jesus Cristo salva. Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Ele é aquele que vem para fazer a vontade do Pai. E aí os judeus começam a criticar Jesus, né, dizendo, como que ele vai dizer que ele é o pão do céu? A gente conhece Jesus, ele é o filho de José, a gente conhece o pai e a mãe dele, como ele pode dizer que desceu do céu? Né, não entendem os mistérios de Deus, não entendem, né, que, como foi dito lá para Nicodemos, o vento sopra onde quer e a hora que quer e do jeito que quer. O moinho roda do jeito que Deus quer, não é do jeito que a gente quer, controlando Deus. A gente não consegue controlar Deus. E Deus também não quer nos controlar. Deus quer que a gente tenha liberdade. Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele. Que a gente possa se dirigir a Ele com confiança, com alegria, como a gente vai buscar o colo, né, o conforto, o consolo daquela pessoa que a gente ama e quer muito. E eles estão ali criticando Jesus, e Jesus fala, vocês parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. E aqui tem algo muito interessante, né, no versículo 44, que diz assim, ninguém vai vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. E eu tenho falado com a igreja, né, que Deus está sempre trabalhando ao nosso redor. Deus está sempre atuando no mundo. Deus está trabalhando continuamente à nossa volta, em todos os lugares. E Ele deseja que nós sejamos participantes da obra que Ele está fazendo no mundo. E nós precisamos estar atentos e atentas aonde Deus está agindo. Nós precisamos estar atentos. Quem é que Deus está chamando para ir para Jesus? Qual é a vida que está sendo transformada? Qual é a vida que está vivendo um conflito, um momento difícil, que está precisando ouvir do amor de Deus, conhecer esse amor gratuito de Deus, que entrega o seu Filho na cruz para nos resgatar? Quem é a pessoa? Quais são as pessoas? Quais são os lugares que você tem ido? Que Deus está agindo. Porque Deus está sempre trabalhando. Trabalhando na vida das pessoas, preparando o coração delas, para que elas possam ter um encontro com Jesus. E Jesus diz que aquele que crê nele tem a vida eterna, porque ele é o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto e morreram. Todavia, aqui está aquele que desce do céu para que ninguém morra. Quem dele comer, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Comer aqui significa assumir compromisso com Jesus. Comer aqui, o crer, que é igual ao comer a carne e o sangue de Jesus, que a gente representa aqui na ceia do Senhor nessa noite, no pão e no vinho, no suco de uva, lembrando, da última ceia que Jesus teve com seus discípulos antes da sua morte, quando ele diz, que aquele pão que ele estava dando graças representaria o seu corpo, a sua carne, e o seu sangue, representa a nova aliança de Deus com todos os homens, não mais apenas com os judeus. E Jesus diz que se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Comer é assumir um compromisso com Deus. Assumir um compromisso com o Senhor. Crer nele. Crer na obra dele. E assumir um compromisso de servi-lo, de adorá-lo, de exaltá-lo, de engrandecê-lo, independente das circunstâncias. Independente do vento de Deus, do sopro de Deus vir favoravelmente sobre a nossa vida, ou de não ter vento, de estar tudo parado. Independente das circunstâncias, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Não é querer assumir um compromisso pela lógica do ventilador, lembrando do exemplo que eu dei daquelas igrejas, que faz vento, milagre todo dia, cura, libertação, bênçãos, materiais, essas coisas todas que a gente ouve todo dia por aí. Mas quando ali o vento para de soprar e ouve que está soprando mais em outro lugar, as pessoas correm daqui e vão para lá. E aí ficam lá, tudo alegrezinha lá, feliz da vida. Encontrei o meu lugar. Achei o lugar perfeito para mim. Mas daqui a pouco, vai vir um vento maior em outro lugar. E elas vão sair daqui e vão para lá. Elas estão indo atrás do vento. Mas é um vento que não refresca. É um vento que não salva, é um vento que não cura. É um vento que no máximo emociona ou atende os apetites carnais delas. Então, crer em Jesus é assumir um compromisso com Ele. Um compromisso de gratidão. Desculpa. Porque a coisa mais importante que poderia acontecer na nossa vida já aconteceu, que é a nossa salvação, a nossa vida eterna, a vida que nos foi dada por Deus. É viver com esse sentimento de gratidão, de alegria, porque Jesus aceitou assumir o nosso pecado, o pecado de toda a humanidade, há 2000 anos atrás, para que eu e você pudéssemos ter vida, eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Pai, eu e você pudéssemos ter liberdade de entrar na presença de Deus e adorar a Deus diretamente, sem depender do pastor, sem depender da pessoa que faz a oração de fogo, a oração de poder. Cada um e cada uma de nós podemos nos chegar na presença de Deus e buscá-lo e adorá-lo e chamá-lo pelo seu nome e
e termos a certeza que Ele nos conhece pelo nosso nome. Amém. Aleluia. Maria, quando foi buscar Jesus lá no túmulo, e ela chorando de dor e de tristeza, porque o Senhor dela, o Salvador dela havia morrido, e ela chega lá chorando, e aí de repente ela vê lá o túmulo aberto, e chora: aonde vocês levaram o corpo do meu Senhor? E aí os anjos dizem para ela: ó, fica calma, ele ressuscitou, não está mais aí não. Me diz aonde ele está. E aí Jesus aparece e chama ela pelo nome: Maria. E ela reconhece a voz do Senhor. E aqueles que são de Deus, né, aqueles que são de Jesus, reconhecem a voz do pastor, que é o próprio Jesus. Então, não tem nada mais valioso e mais precioso do que a gente poder adorar a Deus, independente da maneira como a gente estiver. E é isso que a gente deve buscar, porque quando a gente faz isso, quando a gente adora a Deus verdadeiramente, a gente não precisa ficar colocando a tomada, né, na parede para fazer vento, porque o vento de Deus ele sopra. Porque a gente adora com verdade, com sinceridade, com alegria, com lágrimas, com dor, independente da forma que for. Mas em todas as circunstâncias, Deus trabalha para o nosso bem. Em todas elas, todas as coisas, Deus está agindo juntamente conosco para o nosso bem. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É a outra versão dessa mesma palavra. E nessa noite nós estamos aqui reunidos para celebrarmos esse compromisso que eu e você temos com o Senhor. E eu não quero que você vá embora daqui. O meu desejo não é um desejo apenas carnal, pessoal, vaidade pessoal, mas é um desejo sincero de que você possa ter entendido essa mensagem. E que você não vá embora daqui indiferente a esse chamado de Deus para você vir à mesa com Ele nessa noite e assumir novamente esse compromisso com Ele de buscá-lo de todo o seu coração, crendo que Ele já perdoou todos os seus pecados. E se tem alguma coisa nesse momento que está te afastando de Deus, confessa para Ele, entrega para Ele. E não perde essa oportunidade. Nós vamos cantar agora um cântico e vamos juntos participar do memorial da ceia. Eu quero muito que você possa, né, você que é batizado, batizada, você que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, está em comunhão com Deus. Talvez você não esteja em comunhão com nenhuma igreja, mas está, né, se aproximando, chegando e quer ter comunhão com Deus aqui conosco. Então você também é convidado ou convidada. Se você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e foi batizado, você pode participar da ceia do Senhor juntamente conosco. Nós vamos cantar. Eu vou estar aqui à frente. Enquanto nós cantamos, você vai sair do seu lugar e vai vir pegar aqui os elementos da ceia, o pão e o suco de uva.